programa Trilha Quilombola, compartilhando saberes e fazeres dos quilombos do Tocantins. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Trilha Quilombola. Eu sou Jane Medrado, jornalista e assessora de comunicação da Coordenação Estadual das Comunidades Quilombolas do Tocantins, a COECTO. E neste episódio vamos conversar sobre território, resistência e justiça climática, as mulheres quilombolas na linha de frente na luta por direitos. Para este diálogo, recebemos duas mulheres quilombolas que são referências em seus territórios e estão na linha de frente na defesa dos direitos humanos. Maria Helen Crisóstomo, liderança do Quilombo Baião e coordenadora da COECTO, e Rita Lopes, liderança do Quilombo Rio Preto. Sejam muito bem-vindas ao nosso programa, é um prazer tê-las aqui conosco e, por favor, se apresentem para os nossos ouvintes. Meu nome é Maria Helen Crisóstomo, eu sou quilombola do território Baião, fica no sudeste do estado do Tocantins. Também integro a Coordenação Estadual das Comunidades Quilombolas do estado do Tocantins, na coordenação executiva, e o coletivo de mulheres da CONAC. Eu sou Rita, estou como presidente do Quilombo Rio Preto, em Lagoa do Tocantins, Sou mãe de 2 crianças. Sou a primeira com graduação dentro do meu território, infelizmente. A maioria não tem, Mas dentro do meu espaço, os mestres são eles que sabem muito mais que eu. Na verdade, a gente se complementa, Vai complementando. Atualmente eu faço direito na UFT, justamente para poder entender um pouquinho do sistema e utilizar essas estratégias como sobrevivência também, Foi o alicerce de resistência negra. Foi o alicerce de resistência negra. Em modelos comunitários e sociais. Em modelos comunitários e sociais. E para começar nosso diálogo, Maria Helen, você pode trazer um panorama sobre os principais dados referentes à violência contra territórios e contra os defensores e defensoras dos direitos humanos quilombolas no Brasil? Territórios, por não estarem demarcados e nem titulados, tem muitas áreas que são entendidas como áreas públicas, ou do Estado, ou da União, ou do município. E por se tratar de área pública, qualquer pessoa que tenha um grande empreendimento, que tenha dinheiro, ela se sente dona daquela área, ela se sente mais merecedora de se apropriar daquela área do que as pessoas que ali já estão por anos, por décadas, por séculos. E isso acirra a demanda pelas áreas que estão em posse das pessoas quilombolas. E os agentes e violadores, eles têm várias caras. A gente poderia dar a cara de Estado brasileiro, a gente poderia dar a cara de comandos políticos, porque são pessoas que têm acesso à malha fundiária dos municípios, dos estados e almejam aquelas áreas para fins diversos. E então a gente tem uma outra cara, que seja as diferentes frentes do agronegócio, porque a agricultura em larga escala é uma atividade do agronegócio, assim como a mineração, como os campos eólicos, como as hidrelétricas, como a especulação imobiliária. E tudo isso vai para cima dos nossos territórios. E quando o Estado brasileiro não nos garante a titularidade daquele território, ele nos deixa frente a frente com esses vários agentes violadores. A não demarcação do território é a principal e a maior violência contra a população quilombola. E aí você tem essa negligência do Estado em não demarcar e titular o território e garantir a propriedade para as populações quilombolas. Tem a morosidade do Estado em não acolher essas denúncias e investigá-las e concluir os casos denunciados, e tem a morosidade do Estado em garantir orçamento, e aí a gente tem muitas perdas porque o Executivo não consegue garantir o orçamento, o Legislativo pior, então a gente depende de orçamento para a efetivação da política pública de demarcação territorial e não temos perspectivas. A única garantia que nós temos é que mais lideranças serão tombadas se a gente não conseguir resolver a questão da demarcação e titulação dos territórios quilombolas com urgência. Os dados levantados pela CONAC no relatório Racismo e Violência contra Quilombos no Brasil revelam que as ameaças e assassinatos de lideranças estão diretamente relacionados à falta de titulação dos territórios. Gostaria que você falasse um pouco sobre esse contexto.
Sobre a questão dos dados relacionados à violência contra defensores e defensoras de direitos humanos quilombolas no Brasil, nós temos, por parte das organizações dos órgãos oficiais, uma subnotificação dos dados. Nem sempre as denúncias elas são tipificadas como violência decorrente do fazer defesa do território. Elas não são tipificadas como oriundas dessa movimentação das pessoas na defesa do território. Então há uma subnotificação muito grande. Devido a isso, a gente não tem investigação dos casos, a gente não tem respostas. Na maioria dos casos, o sistema de justiça brasileiro não consegue nos apresentar quem é culpado, quem é mandante, e então fica casos em aberto por décadas, como é o que existe. E diante dessa ausência de dados oficiais, a CONAC tem se mobilizado para minimamente garantir a visibilidade dessas violências e violação de direitos, de direito à vida, inclusive. Então, em 2018 foi lançado o primeiro livro que faz o mapeamento dessas violências e violações, que é o livro Racismo e Violência contra os Quilombos do Brasil. Recente saiu a outra edição, a segunda edição, atualizada, e o que mais chama atenção é a falta de resolução para os casos denunciados, ou a não tipificação das denúncias como violência decorrente da proteção ao território, decorrente do fato de a liderança estar em uma posição de defesa, de denúncia, de proteção territorial. E recentemente, depois de 2023, após o brutal assassinato de Dona Bernadette Pacífico, na Bahia, a CONAC fez um levantamento dos casos de violências em aberto, sem investigação, sem pesquisa, sem investigação, sem resolução judicial. E é desafiador, porque quem tem que dar respostas é o Estado brasileiro e não o faz com a urgência que isso precisa ser feito para evitar que outras lideranças tenham um fim trágico. E desde o assassinato de Dona Bernadette, mais de 10 lideranças em diferentes estados e territórios foram igualmente assassinadas por causa da luta pela terra, pelo território. É muito importante conhecer esses dados para compreender melhor a realidade das comunidades. Você pode acessar esse material, Racismo e Violência contra Quilombos no Brasil, no site da CONAC. Comunitários e sociais construíram quilombos e quilombolas pro sistema escravista derrubar. Eia, a rainha xinga. Desde 2023, a comunidade quilombola Rio Preto, localizada no município de Lagoa do Tocantins, tem enfrentado uma intensificação da violência com ataques de incêndio, ameaças e diversas outras violações de direitos humanos. Rita, você poderia relatar esse contexto e a situação atual da comunidade? Nós estamos vivendo um ataque durante décadas, dentro do território, porque a gente vivia dentro do território, nosso território está dentro do Jalapão, e eu costumo dizer que o Jalapão ele é um grande quilombo, Tem várias comunidades quilombolas dentro desse espaço, porque era um espaço que a gente conseguia viver o nosso modo de vida livremente, andando dentro do território. E aí, com a chegada dos fazendeiros, com a chegada das ameaças, a gente foi migrando para tentar sobreviver dentro desse território. 2023 foi quando agravou os ataques mais constantes, com tiros, queima de casas, arrancadas de cercas, com o trator passando em cima de casas, em cima das nossas roças e ameaças constantes. De lá para cá são mais de 2 anos de ataques constantes ao nosso território, intimidações de forma direta, ameaças, tocando fogo nas casas, inclusive com pessoas dentro também, uma das casas, ainda bem que conseguiu apagar, e vários outros ataques, que são de forma mais amena, que é a retirada da escola, a retirada da casa de arroz, o poder público se isentando daquele espaço, que já tem poucos sinais, do poder público lá, um espaço que não tem posto de saúde, não tem um supermercado, não tem rua asfaltada, então o único sinal mesmo era a escola e essas casas de farinha e de arroz e que foram fechadas. Então o poder público foi se saindo do espaço e coincidentemente os ataques também começaram aí também, depois do fechamento da escola.
Como tem sido conviver com essas ameaças constantes e qual o impacto disso no dia a dia da comunidade? Nós continuamos com medo dentro do território, né? Nossa escola foi fechada, então a gente precisa vir para a cidade, né? São 35 quilômetros que as crianças precisam fazer essa ida à escola, mais 35 na volta, então são 70 quilômetros, né? Algumas crianças precisam andar 900 metros a pé, no sol, na chuva, para conseguir ir até onde o transporte escolar passa, né, para buscar. E isso tudo prejudica muito o nosso modo de vida, porque tem crianças que precisam almoçar 10 horas da manhã, né, para poder ir. E aí chega na escola já sujo também, porque a estrada é de Arião, né, região do Jalapão. E aí já chega cansado, suado, e tudo isso acaba atrapalhando, sendo que a gente tinha a escola dentro do nosso território e que isso fortalecia ainda mais o nosso modo de vida, né? Como a gente nosso trato com a natureza, com a família, passava mais tempo dentro do território e sendo assim, os nossos laços, né, eram mais fortes. Então, vivemos com medo ainda dentro do território, um dia após o outro, porque é muito amor mesmo, pelo nosso modo de vida, pela nossa resistência. Os quilombos são espaços contracoloniais, né, onde a gente disse, não, eu não quero viver assim, a gente vai viver o nosso modo de vida, é o espaço que a gente vive livremente, é o espaço que a gente consegue guardar os dias santos, né, porque se a gente sai desse espaço de lá e cai nesse sistema colonial aqui, a gente não tem o direito de fazer escolhas. Dentro do nosso território a gente faz escolhas ainda, né? Então por isso que a gente resiste a toda essa violência, né? A situação de violência e violações de direitos humanos com que a comunidade Rio Preto tem enfrentado é uma dura realidade vivenciada por muitas comunidades quilombolas no país e também aqui no nosso estado, Tocantins. A titulação do território, a segurança e o bem viver das famílias são direitos mínimos garantidos pela Constituição, mas que ainda não estão plenamente assegurados. Benedita, mulher forte, Andresa dos Celeste, símbolo resistência. Agora vamos falar sobre a crise climática e sobre como o modo de vida das comunidades quilombolas tem um papel fundamental na preservação da natureza. Maria Ellen, você poderia explicar melhor essa relação entre as comunidades, a preservação ambiental e o enfrentamento à crise climática? Os territórios têm um papel estratégico e fundamental no enfrentamento às mudanças climáticas por causa dos seus modos de vida. A gente não destrói para crescer no território. A gente vive em sinergia, de forma harmônica, com todos os entes e seres que vivem no território e com os ciclos da natureza. Então, a gente respeita cada ciclo. Tem o ciclo que é de plantio, o ciclo que é de colheita, e o ciclo que é de descanso e regeneração daquele mesmo ambiente. E isso a gente faz de forma cíclica, harmônica e respeitosa. Então a natureza tem tempo para se regenerar quando se trata de um território quilombola e de um território tradicional. A gente não degrada, porque todos os elementos eles são igualmente importantes para o funcionamento da dinâmica de vida naquele território. Então o rio é importante, assim como a diversidade da fauna, da flora, de minerais, de outros elementos que compõem o ambiente. O que falta é essa percepção dentro da agenda climática da importância dos territórios quilombolas para essa agenda, porque uma vez percebidos como importantes, entende-se que a partir daí haverá destinação de recursos para a proteção desses territórios. Então há também uma invisibilidade sobre o papel importante e a potência dos territórios quilombolas dentro dessa agenda climática que afeta a todas as populações, mas umas de formas mais dolorosas e devastadoras do que outras, dadas as localizações geográficas em que elas se encontram. E para encerrar, gostaria de perguntar para vocês duas, enquanto mulheres quilombolas, como é estar na linha de frente na defesa do território e na defesa dos direitos humanos em um contexto tão desafiador?
A luta pelo território, pela defesa dos direitos humanos, ela é inerente à pessoa quilombola. E a mulher, ela tem um papel diferenciado porque ela está em contato com as diferentes interfaces que compõem o território. Ela é responsável pela transmissão de saberes e conhecimentos, porque ela está em contato constante com os mais velhos, com os mais novos, com a dinâmica do território. Então ela percebe as violências e violações de direitos. E por perceber essas violências e violações, ela se coloca nessa frente para fazer denúncia, para fazer garantir que esses direitos sejam respeitados, e é nesse momento que ela se torna vulnerabilizada, porque ela é lida como alguém que precisa ser arada. E nisso a gente tem experiências dramáticas de pessoas, de mulheres brutalmente assassinadas nessa frente de luta, por causa do seu posicionamento contra violências e violações de direitos humanos. Então, é desafiador e a gente conta com um agente violador para nos proteger, que é o próprio Estado. Então, é desafiador em muitas frentes, em muitas faces, mas a luta ela não pode deixar de ser feita, porque não se trata de uma pessoa só, se trata de um território, de uma continuidade, de uma ancestralidade, de todo um ecossistema que depende da sua integridade para permanecer e conviver de forma harmoniosa. Nós somos fruto dos que resistiram exatamente esse processo de tentativa de extermínio de pessoas negras como eu e de quilombolas, né? Para mim é um desafio, né, muito grande, mas que não tem como eu fugir do desafio. Nós estamos na luta durante séculos nesse continente, infelizmente ainda pelo básico, né, que é considerado dignidade, que está positivado inclusive na lei, né. Nós estamos aqui, eu estou correndo risco de vida por pedir o que está escrito na Constituição. O artigo 68 da Constituição está lá. Muito obrigada pela participação de vocês aqui no podcast Trilha Quilombola. Foi um prazer recebê-las. E fica aqui o espaço para que cada uma se despeça do nosso programa e deixe uma mensagem final para os nossos ouvintes. Para finalizar, eu acho que é de suma importância nós podermos fazer essas reflexões a partir das nossas vivências e dos nossos territórios sobre a importância da trajetória, do legado, os desafios nessa frente de atuação, mas sobretudo da alegria que é ser, viver e ter um lugar para chamar de meu quilombo. Eu acho que nós temos acho que tem algo que nós somos privilegiadas, é o privilégio de poder ter nascido quilombola, porque você nasce quilombola, você não se torna. E por nascer quilombola, você pertence a um grupo, você vem de um grupo, você é amparada por um grupo familiar, por um grupo que tem a mesma sinergia que você. Então, o território é esse lugar de reenergizar-se, de reencontrar-se com a natureza, consigo mesmo, com a ancestralidade, e a gente poder trazer essas reflexões para além das dores, dos desafios. Eu acho que é oportuno e potente para o fortalecimento e a garantia de que nós continuaremos de pé, continuaremos na luta, continuaremos atentas, e até que todos os quilombos estejam titulados, até que todas as pessoas quilombolas sejam de fato livres dentro dos seus territórios. Minha mensagem para todos que estão nos ouvindo: quem é você dentro do processo e o que você pode contribuir para a nossa luta, né? Nós fazemos parte da história do Brasil, então qualquer um que diz que ama o Brasil, que é um cidadão brasileiro, né, um patriota, precisa se colocar também responsável dentro desse processo de lutar ao nosso lado, né? Porque se a gente morrer, todos vão morrer também, né? Não é só nós. A gente olha de uma forma particular, como se fosse um ataque só o Quilombo Rio Preto, né? Não é só o Quilombo Rio Preto, é a nação brasileira. Quando o meu quilombo, quando o nosso quilombo, quando qualquer quilombo, quando qualquer território indígena ele é atacado, é um ataque à soberania, é um ataque à história do Brasil. Eu chamo cada um a responsabilidade, né, de poder contribuir, seja qual for a sua profissão, seja qual for o credo, seja qual for a sua visão política, para avaliar e entender que amar o Brasil é amar, né, os seus pilares. Muito obrigada. Tudo celeste, símbolo resistência atual. Odeia, le 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 le. Odeia.
podcast Trilha Quilombola fica por aqui. Este episódio foi realizado com apoio institucional da Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, CONAQ, através do projeto Resistência Quilombola, em parceria com a COSP e apoio financeiro da União Europeia. Te convidamos para acompanhar o nosso conteúdo também através do site e redes sociais da Coecto. Agradecemos pela sua companhia e até o próximo episódio. Trilha Quilombola, compartilhando saberes e fazeres dos quilombos do Tocantins. Produção, Geine Medrado. Edição, Fenelon Milhomem. Realização, Coordenação Estadual das Comunidades Quilombolas do Tocantins, Coecto, e Alternativas para a Pequena Agricultura no Tocantins, APATO.